Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material que, nossa, provocou bastante debate, sabe? Aquele centrado nas ideias do pastor John MacArthur, né? Isso. O foco é a perspectiva dele sobre as crises que a gente enfrenta e, assim, especificamente, a visão dele sobre o que chamam de doença mental. Exato. A gente tem aqui uns trechos do material dele onde ele defende que Cristo é suficiente para todas as crises e vamos então ver como ele conecta isso com aquela afirmação que chamou muita atenção. Aquela sobre a doença mental, né? Que, como a psiquiatria define, não existiria para ele. Isso, essa mesmo. Exato. Então, o objetivo aqui é meio que desmembrar o argumento do MacArthur, né? Qual é a distinção que ele está propondo? Como isso se liga à ideia da suficiência de Cristo na visão dele? Certo. Vamos tentar entender o que ele disse mesmo, sabe? O contexto disso e, claro, quais seriam as implicações, tanto teológicas quanto práticas, né, desse raciocínio todo. Então, vamos investigar isso juntos. A base para muita dessa discussão parece vir daquele convite bem conhecido em Mateus 11:28, certo? Certo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Como é que o MacArthur faz essa ponte, essa ligação entre esse chamado e questões tão complexas como sofrimento psicológico, diagnóstico psiquiátrico? O estopim da controvérsia mesmo, né? O que gerou muita discussão online, fora, foi uma declaração bem direta do MacArthur. Ele estava num painel e disse: não existe tal coisa como doença mental. Foi direto ao ponto. Sim. E essas palavras tiveram um impacto, imediato e bem amplo, como ele mesmo comentou depois. E é fundamental para a gente entender o argumento dele, perceber o que ele não está querendo dizer com essa afirmação tão forte. Ah, sim. Isso é importante. Ele faz questão de ressaltar, e isso está claro no material que a gente analisou, que existem sim doenças cerebrais reais. Ele fala de patologias concretas, sabe? Condições que podem ser identificadas objetivamente. Por meios médicos. Ok. Ele até organiza em categorias para tentar deixar o ponto dele mais claro, assim. Quais seriam essas categorias? Bom, a primeira que ele menciona é a das infecções que afetam o cérebro, tipo meningite. Certo. Inflamação das membranas. Isso. Ou encefalite, que é a inflamação do próprio cérebro. Quadros médicos bem estabelecidos, né? Sim, sim. A segunda categoria, ele agrupa as convulsões. Cita a epilepsia como exemplo principal. Ele descreve como uma disfunção na atividade elétrica cerebral. De novo, algo com uma base fisiológica conhecida, detectável. Entendi. Fisiológico. Depois ele fala de tumores ou massas cerebrais. São alterações físicas, né, que dá para ver em exames de imagem, tomografia, ressonância, ou até em cirurgia. Claramente físico, objetivo. Exato. E por último, ele agrupa os traumas cerebrais. Isso vai desde concussão, lesão por acidente, até defeitos de nascença que afetam o cérebro. Ok. O ponto crucial para ele, sabe, o que une todas essas condições, é a possibilidade de você identificar objetivamente. Tem um exame, um teste, uma evidência física que aponta para um problema específico no órgão, no cérebro. Compreendo. A linha de raciocínio inicial é essa. Existe um grupo de problemas cerebrais que são comprováveis fisicamente, objetivamente. Então, onde exatamente surge a controvérsia que deu tanto o que falar? Onde ele traça essa linha que gerou tanta discussão? Parece que é na hora de aplicar a etiqueta mental para outros tipos de sofrimento, né? Exatamente aí. É nesse ponto que o argumento do MacArthur fica polêmico. Quando ele aborda condições que a psiquiatria classifica como doenças mentais, mas que, na visão dele, não se encaixam nessa categoria de doença cerebral objetivamente verificável. E ele dá exemplos? Dá sim. Ele cita exemplos específicos como o TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. O TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Transtorno bipolar, TEPECT, que é o estresse pós-traumático. E até esquizofrenia. Até esquizofrenia. Nossa. No caso da esquizofrenia, ele descreve ali no contexto da fala dele como uma perda da capacidade de distinguir realidade e fantasia. Mas o ponto central dele é afirmar que não dá para ver a esquizofrenia numa ressonância magnética do mesmo jeito que se vê um tumor, entende? Entendo. A ausência de um marcador biológico claro, né? Exato.
Ele argumenta que, para essas condições, não existiria um marcador biológico objetivo, definitivo, como existe para as doenças cerebrais que ele listou antes. E aqui a coisa fica, para mim, particularmente interessante, porque, pelo que eu entendi do material, ao mesmo tempo que ele rejeita essa classificação de doença mental para esses casos, ele não está negando que existe o sofrimento, que existem as dificuldades, os comportamentos associados. Não, de forma alguma. Ele até usa um exemplo pessoal bem forte para ilustrar isso, né? Sim, e esse ponto é essencial para a gente não simplificar demais a posição dele, sabe? Ele reconhece abertamente que existe comportamento obsessivo-compulsivo, ele admite a realidade da hiperatividade, do déficit de atenção. E aí vem o exemplo dele. Exato. Aí entra o exemplo pessoal que você mencionou. Ele conta que foi diagnosticado ou identificado como tendo TDAH na infância. Ele mesmo. Sim. Conta que as professoras reclamavam, que ele não prestava atenção, era agitado. Ele usa a si mesmo como uma espécie de prova viva, nas palavras dele, de que seria possível superar isso sem medicação. O argumento dele é que não se tratava de uma disfunção cerebral permanente, inescapável. Entendi. Ele usa a própria experiência. E da mesma forma, ele aborda o estresse pós-traumático. Ele não nega a dor profunda, o luto, a culpa que um soldado pode sentir depois da guerra. Ele diz, isso é real. Ok. Mas a pergunta que ele lança logo em seguida é, mas isso é uma doença mental? E a resposta dele é categórica, não, isso é a vida. Forte. É. Ele diz, a vida é difícil, é dolorosa. Para MacArthur, essas seriam lutas, sabe, inerentes à condição humana no mundo caído, e não doenças no sentido médico cerebral estrito que ele definiu antes. Entendi a distinção que ele faz. Ele não nega a experiência do sofrimento em si, mas questiona a classificação médica de doença para essas condições específicas que ele citou. Mas assim, qual a implicação teológica disso? Ou prática? Por que essa reclassificação seria tão importante dentro da visão dele? Qual o ponto? É aqui que a gente chega no cerne do argumento dele, eu acho. Onde tudo se conecta com a ideia da suficiência de Cristo. A questão central parece ser a da responsabilidade. Responsabilidade. Isso. Se um problema comportamental ou emocional não é classificado como uma doença cerebral sobre a qual a pessoa não tem controle nenhum, e ele alega que a psiquiatria muitas vezes sugere isso, ou pelo menos implica isso, então na perspectiva do MacArthur, o indivíduo mantém um grau de responsabilidade sobre seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. Faz sentido dentro da lógica dele. E se existe essa responsabilidade, ele argumenta, então também existe a possibilidade de mudança, de tratamento e até de cura por meios espirituais. Ah, aí entra Cristo. Exatamente. É nesse ponto que entra a suficiência de Cristo. A ideia é que recorrer a Cristo, a palavra dele, ao arrependimento, à fé, à obediência aos ensinos bíblicos, à comunhão com outros cristãos, esses seriam os recursos primários, sabe, e suficientes para lidar com essas lutas da alma, do espírito. Entendi. A solução principal seria espiritual. Ele sugere que rotular esses problemas como doença mental poderia ter um efeito colateral ruim, indesejado. Remover o senso de responsabilidade pessoal. Como se a pessoa pensasse, não posso fazer nada, é uma doença. Exato. E, consequentemente, isso poderia minar a esperança de encontrar uma solução verdadeira, duradoura, nos recursos espirituais que Deus oferece em Cristo. A lógica seria mais ou menos essa. Se é só uma doença fora do meu controle, a busca por transformação espiritual pode parecer menos relevante, talvez secundária, ou até inútil para alguns. Faz sentido, olhando por essa ótica que ele apresenta. E ele parece indicar que não está assim, totalmente sozinho nessa perspectiva, né? Ele menciona que essa ideia de questionar o conceito de doença mental não é exatamente nova. Ele não se coloca como o inventor disso. Ele cita até um psiquiatra, Thomas Szasz, e o livro dele, O Mito da Doença Mental.
que é um trabalho bem antigo, né? Década de 50. Sim, um livro conhecido pela crítica radical, a psiquiatria da época, e até hoje. E ele também relata ter recebido apoio por telefone de alguém representando um psicólogo conhecido, uma instituição que trabalha com jovens. Sim, ele usa essas referências para argumentar que a posição dele, embora seja controversa hoje, e talvez minoritária, ela encontra alguns ecos críticos dentro dos próprios campos da psiquiatria e psicologia. Tipo, não é só uma questão teológica para ele. Exato. O Sass, por exemplo, é uma figura conhecida por dizer que muitas condições rotuladas como doenças mentais são, na verdade, problemas de vida. O MacArthur também menciona ter lido admissões de profissionais da área, reconhecendo que alguns diagnósticos no passado foram aplicados de forma meio arbitrária, talvez. Ele busca mostrar que não é uma ideia exclusivamente dele, ou só da teologia, mas que tem algum precedente crítico, mesmo que não seja a visão dominante hoje em dia. Certo. Então, resumindo, né? O argumento central que a gente está analisando aqui não é uma negação do sofrimento humano profundo, das angústias, das dificuldades comportamentais, das batalhas emocionais que tanta gente enfrenta. Não é isso. Não é negar o problema. Não. É fundamentalmente uma tentativa de reclassificar essas lutas. Para o John MacArthur, baseado na interpretação teológica dele, na leitura que ele faz do cenário, condições como TOC, TDAH, TPT, bipolar, esquizofrenia, do jeito que ele entende, não seriam primariamente doenças no sentido médico-patológico cerebral. Certo. Seriam antes problemas profundos da alma, do espírito, dilemas inerentes à vida num mundo caído. E, sendo assim, a resposta fundamental, completa e suficiente, segundo a perspectiva dele, se encontra onde? Em Cristo. Em Cristo. E nos recursos espirituais que ele provê através da fé e da sua palavra. Arrependimento, fé, obediência, comunidade. Olha, sem dúvida é uma perspectiva que gera reflexão, né? E debate. A gente analisou aqui essa distinção forte que o John MacArthur propõe, de um lado, doenças cerebrais com causas físicas, objetivas, identificáveis. Isso. E do outro, o que ele considera serem rótulos de doença mental aplicados a problemas complexos da vida, do comportamento, da alma. Exato. E a questão fundamental que essa análise toda levanta é sobre como nós mesmos enxergamos as lutas mais profundas da existência humana, né? Sim. As angústias, os medos que paralisam, aqueles padrões de pensamento, de comportamento que causam tanto sofrimento para a pessoa, para os relacionamentos. Como a gente encara isso? São primariamente condições médicas que demandam intervenção médica ou psiquiátrica como a principal via de solução, ou são, na essência delas, questões de natureza espiritual, moral, existencial, que têm manifestações físicas e comportamentais, claro, mas para as quais a resposta primária deveria ser buscada na esfera da fé, da espiritualidade. É um desafio direto à visão predominante. Com certeza. Desafia a visão que se tornou predominante na cultura ocidental e até mesmo em muitos círculos religiosos hoje. É interessante notar como essa visão dele coloca a responsabilidade, né, e a agência espiritual bem no centro do debate sobre o sofrimento psicológico. Levanta questionamentos sobre como a fé interage com a ciência médica, com a experiência humana de dor, de limitação. Abre muitas perguntas. As reflexões baseadas nesse material do MacArthur podem levar a gente a examinar nossas próprias crenças, nossos pressupostos. Onde a gente busca ajuda? Onde a gente coloca a nossa esperança de suficiência no meio das crises. É um convite a pensar sobre como essa perspectiva, concordando com ela, discordando dela ou ficando em algum lugar no meio, como ela pode impactar a forma como a gente entende nossa própria jornada e como a gente oferece apoio para quem está lutando ao nosso redor. Exatamente. Talvez a reflexão final que fica dessa análise seja essa. Independentemente da posição que cada um tome sobre como classificar essas lutas tão difíceis, como a compreensão da suficiência de Cristo daquilo que a fé cristã afirma que ele oferece, como isso molda a maneira como a gente enfrenta ou ajuda outros a enfrentar
os desafios mais profundos e às vezes avassaladores da experiência humana. É uma pergunta crucial. Onde a fé e os recursos espirituais se encaixam nessa equação do sofrimento e da busca por alívio, por restauração. É um tema complexo, né? Com implicações muito profundas para a vida de todo mundo. Com certeza. Bom, obrigada por nos acompanhar nesta análise hoje. Valeu! Até a próxima!